Liturgia do dia 18 de março de 2022, sexta-feira da segunda semana da Quaresma. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice, e por isso mandou fazer uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: Teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: Aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isto, disse-lhes: Não lhe tiremos a vida. E acrescentou: Não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto. Não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isto porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: Que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas, e estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 104. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor, as maravilhas do Senhor, as maravilhas do Senhor. Mandou vir então a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviara à sua frente, José, que foi vendido como escravo. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor, as maravilhas do Senhor, as maravilhas do Senhor. Apertaram os seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra. E
e a palavra do Senhor lhe deu razão. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor, as maravilhas do Senhor, as maravilhas do Senhor. Ordenou então o rei que o libertassem. O soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa e de todos os seus bens o despenseiro. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor, as maravilhas do Senhor, as maravilhas do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A história de José é mais um exemplo de como Deus escolhe os pequenos para realizar os seus projetos de salvação. Essas escolhas de Deus suscitam muitas vezes o ódio e a inveja, que levam ao afastamento, se não mesmo à eliminação do predileto.
A história tem evidentes objetivos didáticos. A sua composição, a partir de legendas com origem em diferentes tradições literárias da Bíblia, javista, eloísta, sacerdotal, explica algumas divergências, como a iniciativa de salvar José, ora atribuída a Rúben, ora atribuída a Judá. Há em toda a história um horizonte de otimismo e universalidade. Dentro das intrigas e contendas tribais, atua a invisível providência de Deus, que conduz o seu eleito por aparentes caminhos de morte, mas que acaba por ser salvo e salvar a todos. José é um homem permanentemente atento aos sinais da vontade de Deus, mesmo durante os sonhos que aprende a interpretar. A túnica de príncipe separa-o dos irmãos, cavando uma profunda incomunicabilidade entre eles. José é figura de Cristo. A sua perseguição e o seu sangue são o preço que o Pai tem de pagar para abraçar todos os filhos, já não unidos pela corresponsabilidade no mal, mas pelo beijo de paz que, com o perdão, lhes é oferecido pelo irmão inocente. No Evangelho, observamos que no versículo 37, o advérbio finalmente é a verdadeira pedra angular de todo o texto. Os judeus a quem Jesus se dirige no átrio do templo compreendem muito bem a parábola dita: a pedra que os construtores rejeitaram transformou-se em pedra angular? Isto é obra do Senhor e é admirável aos nossos olhos? Os príncipes dos sacerdotes e os anciãos são os vinhateiros, que têm o privilégio de cultivar a vinha predileta de Deus, o povo de Israel. No momento da colheita, em vez de apresentarem os frutos ao dono, que é Deus, querem apropriar-se deles e maltratam os profetas que lhes são enviados. Finalmente, Deus envia-lhes o seu próprio Filho, que é Jesus, que lhes está a falar. É a última oportunidade que Deus lhes oferece para que se tornem seus colaboradores na obra da salvação. Mas acontece exatamente o que a parábola dizia sobre os vinhateiros malvados. Compreenderam que eram eles os visados e procuravam prendê-lo. E conduzidos habilmente por Jesus, são eles mesmos que tiram as consequências de tal ato. O dono, que é Deus, dará morte afrontosa aos malvados e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos na altura devida. Quando Mateus escreve este evangelho, já se tinham verificado a alegoria de Isaías e a profecia de Jesus. Os chefes do povo de Israel tinham efetivamente matado o filho fora da vinha, fora dos muros de Jerusalém, e a cidade santa já tinha sido destruída por Tito no ano 70 e caído em mãos estrangeiras, o Império Romano. Os novos vinhateiros, os pagãos convertidos, cultivavam a nova vinha, a Igreja, dando a Deus abundantes frutos, com adesões cada vez mais numerosas à fé cristã. José, de quem nos fala a primeira leitura, é uma impressionante figura de Jesus, tal como o filho do herdeiro de que nos fala o Evangelho. Em ambas as leituras, escutamos já o crucificam. Eis que se aproxima o homem dos sonhos. Vamos, matemo-lo, disseram os irmãos de José. Este é o herdeiro, matemo-lo, disseram os vinhateiros malvados. O único protagonista é, portanto, Jesus, escondido na figura de José e na figura do filho herdeiro da parábola. Esses textos fazem-nos pensar
nos sofrimentos do coração de Jesus, morto por inveja, como nos referem os relatos da paixão. Foi a inveja que mobilizou a má vontade dos irmãos contra José e a dos vinhateiros contra o filho herdeiro da parábola. Mas também se fala de nós nas leituras que escutamos hoje. Jesus é o protagonista, mas nós também entramos na sua história. Somos os irmãos, somos os vinhateiros malvados, mas não devemos desesperar com os nossos pecados. Na história de José, a inveja foi maravilhosamente vencida. No Egito, José não puniu os irmãos, mas salvou-os. Soube ler a história das suas tribulações, do seu exílio, como preparação, querida por Deus, para poder salvar os seus irmãos e todo o seu povo no tempo da carestia. Jesus também venceu a inveja, aceitando tornar-se o último de todos. Quando o contemplamos na cruz, não podemos dizer que cause inveja a alguém. Pondo-se no último lugar, Jesus revelou o seu poder. O domínio que o Pai lhe prometeu é um domínio de amor, no serviço de todos. Ao escutarmos as leituras de hoje, não devemos, portanto, sentir-nos condenados, mas devemos erguer os olhos mais alto para o coração do Pai. Jesus veio revelá-lo. É Ele, o Pai, que por amor envia Jesus, como fora enviado José, a procurar os irmãos. A predileção de Israel por José, ou do Pai por Jesus, não é mais do que uma particular participação no amor paterno. É esse amor que tem origem no coração do Pai, que os torna diferentes e capazes de vencer a inveja, o ódio e a rivalidade com o perdão. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que, purificados pelo fervor da penitência quaresmal, cheguemos com espírito renovado às próximas solenidades pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.